Então, vamos lá, pessoal, começar a matéria de hoje. Nós vamos tratar resumidamente, né, dos principais aspectos sobre controle da administração pública e sobre direito econômico. Então, como a gente estudou desde o início do semestre, nós estudamos a atividade financeira da administração pública, que é como a administração pública ela lida com os recursos públicos, né? Nós estudamos essas atividades financeiras do Estado ao longo do início do semestre e verificamos que existem várias regras para essa atuação do Estado, mas nada adiantaria se essas regras não fossem acompanhadas de uma fiscalização, de um controle pela administração pública. Então, essa ideia de controle da administração, ela surge desde o nascimento do Estado de Direito, né? E o controle nada mais é que essa atuação de fiscalização e correção dos atos da administração pública para verificar se eles estão de acordo com o que prevê o ordenamento jurídico. Então, o controle ele vai à atividade de fiscalização para verificar se a atuação da administração está sendo em conformidade com o ordenamento jurídico. E aí o controle, a atividade de controle da administração pública tem algumas classificações. Quanto à origem desse controle, ele pode ser tanto interno, que é um controle dentro do próprio poder, né, dentro do próprio ente, um controle externo, que é um controle exercido de um poder sobre o outro. Então, por exemplo, o controle externo da administração pública compreende o controle exercido pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, né, pelos tribunais de contas e o controle também pelo Poder Judiciário. E temos também um controle social ou popular, que é aquele controle exercido pela sociedade, que é a participação popular na fiscalização e monitoramento na gestão pública. A gente já estudou sobre isso, principalmente quando nós tratamos sobre tribunais de contas, né, sobre a possibilidade, por exemplo, de realização de denúncias junto aos órgãos de controle, por exemplo, diante de verificação de alguma irregularidade, ou mesmo ajuizamento de ações diretamente ao Poder Judiciário por parte da sociedade. Esse controle, que é um controle social ou popular, é um controle tão relevante quanto os outros, mas a gente vê na prática que ele acaba não sendo exercido a contento, né, por falta exatamente dessa educação, né, da população conhecer e saber dos seus direitos e das suas possibilidades enquanto cidadão. O controle também, ele pode ser classificado quanto ao momento. Então, o controle pode ser prévio, anterior ao ato, né, e a gente tem o exemplo de um mandado de segurança preventivo. O controle pode ser concomitante, par e passo, é aquele controle que é realizado enquanto o ato está sendo executado. Por exemplo, uma suspensão de uma licitação pública em andamento. E o controle também pode ser posterior, depois que a atividade já foi realizada pela administração, acontece o controle, que é, por exemplo, um julgamento das contas pelo Tribunal de Contas, ou quando a administração revoga um ato que já foi executado. E o controle também, ele pode ser classificado em relação ao órgão que vai executar esse controle. Então, o controle ele pode ser realizado tanto pelo poder administrativo, né? Um controle pode ser político ou legislativo, um controle pode ser judicial, ou ele pode ser também realizado pelos tribunais de contas, que foi o enfoque da nossa disciplina. Então, o controle administrativo, o autocontrole, é aquele exercido pelos próprios poderes, pelos próprios órgãos em relação à sua atividade. É uma atividade típica do executivo, né, mas ela pode ser exercida por outros órgãos também, pelo Poder Judiciário, Legislativo, enquanto da realização da sua atividade administrativa. E esse controle administrativo nada mais é do que aquela autotutela, quando a gente estuda em direito administrativo, o poder de autotutela da administração, que é aquele poder de revogar ou de anular seus próprios atos. Então, aí no tocante ao autocontrole, né,
nós temos a súmula 473 do STF, que fala que a administração pode anular seus próprios atos com derivados de vício ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Também temos a súmula 346 do STF, que trata que a administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Então, esse é o controle exercido pela própria administração sobre seus atos. Nós temos também, quanto ao órgão controlador, o controle exercido pelo poder legislativo, né? Que é um poder que vai fiscalizar a atividade da administração e exercer um controle político e técnico. De modo geral, o artigo 49 da Constituição, no inciso 10, ele trata como competência do Congresso Nacional fiscalizar e controlar a atividade da administração pública de modo geral. Mas também nós temos aí a Constituição trazendo a possibilidade de que o Poder Legislativo ele controle, né, a prática de crimes de responsabilidade, também ele julgue, né, os crimes de responsabilidade. Temos aí a possibilidade de convocar ministros para prestar informações e a própria possibilidade de instaurar comissões parlamentares de inquérito. E a gente viu, no caso nosso, né, principalmente quando a gente tratou da fiscalização da execução orçamentária, da atividade financeira do Estado, a previsão do artigo 70 de que o controle será exercido pelo Congresso Nacional, né, o controle externo, mediante auxílio do Tribunal de Contas aqui. Então, o Poder Legislativo também vai fiscalizar contábil, vai realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. E aí, é claro, isso acontece por simetria com os outros entes. E também, quanto ao órgão, o controle ele pode ser exercido pelo Poder Judiciário, que vai realizar um controle externo de legalidade. Sobre as características mais relevantes, aqui no caso do controle exercido pelo Poder Judiciário, a gente pode citar que o controle pelo Judiciário ele precisa ser provocado, né? Então, o Poder Judiciário ele tem que ser acionado para realizar o controle, e que as decisões do Poder Judiciário, elas são definitivas. E aí a gente tem algumas ações, alguns exemplos, né, de ações judiciais direcionadas ao controle, que são mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, ação de improbidade, ações diretas de inconstitucionalidade, etc. E aí, tendo em vista, né, que a nossa disciplina tratou de direito financeiro, o controle também, a nossa análise relativa ao controle da administração foi muito voltada para esse controle da atividade financeira do Estado. Então, o controle da atividade financeira do Estado ele pode ser um controle interno, quando é feito pelo próprio ente, né, pelo próprio órgão em relação às suas atividades. E aí, geralmente, o controle interno ele é exercido por um órgão específico, né, as controladorias, por exemplo, no caso da União, a Controladoria Geral da União, a CGU, e são finalidades do controle interno, conforme previsto na Constituição, avaliar o cumprimento das leis orçamentárias, a gente estudou, né, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, comprovar a legalidade, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência dos gastos públicos, controlar as operações de crédito, auxiliar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Então, o controle interno e externo, eles vão atuar em conjunto. Aí, o controle externo, a gente vai ver daqui a pouco, exercido pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, né, com auxílio dos tribunais de contas, e aqui, no caso, o controle interno, que é exercido pelo próprio órgão, né, então é um controle que está no âmbito do Poder Executivo. Mas aí a gente tem, então, como uma finalidade do controle interno, auxiliar o controle externo na sua missão institucional. E como que isso se dá? Porque o controle interno, o agente responsável pelo controle interno, quando ele tomar conhecimento de alguma irregularidade nessa atuação, né, de fiscalização, ele tem que informar o Tribunal de Contas. Caso contrário, ocorre uma responsabilização solidária desse agente. Então, aqui tem uma
uma imagem, né? O órgão de controle interno, o responsável pelo controle interno, ao tomar conhecimento de uma ilegalidade, ele tem a obrigação de dar ciência imediata ao Tribunal de Contas para que esse, então, realize a fiscalização dessa irregularidade. E aí, além de informar o Tribunal de Contas, o responsável pelo controle interno, ele também tem que buscar sanar essa irregularidade, buscar o ressarcimento ao erário, tomar atitudes necessárias para que essa irregularidade ela não ocorra novamente, né, que não ocorra evento semelhante a essa irregularidade. Então, ocorrendo uma irregularidade, o órgão de controle interno, no âmbito da sua fiscalização, tendo ciência de alguma questão, ele tem que necessariamente informar o Tribunal de Contas e buscar sanar essa irregularidade. Então, tem duas consequências dessa atuação. A primeira consequência é uma consequência que está prevista na Constituição, que é aqui, como nós vimos no parágrafo 1º do artigo 74, essa obrigatoriedade de informar ao Tribunal de Contas quando ele constatar qualquer irregularidade. E, num segundo momento, né, além de informar ao Tribunal de Contas, logicamente ele também tem que buscar sanar a irregularidade, buscar o ressarcimento e analisar essas condutas para que elas não ocorram novamente. Então, o órgão de controle interno ele não fica inerte, apenas informando o controle externo, ele também tem que atuar nesses casos para evitar a ocorrência de novas irregularidades. Além do controle interno, então, nessa fiscalização da atividade financeira do Estado, a gente viu, também a gente estudou, o controle externo. E a Constituição da República prevê que o controle externo ele vai ser exercido pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas, que são aí os órgãos principais desse controle externo, né, que são os órgãos mais importantes no tocante ao controle externo da administração. E foi o que a gente estudou de forma pormenorizada, até porque, de modo geral, a gente entende menos, né, e tem menos conhecimento do que sejam os tribunais de contas. Então, eles são órgãos colegiados e eles buscam, né, a função primordial dos tribunais de contas é fiscalizar e controlar o orçamento público, a atividade financeira da administração. Eles têm essa função principal de auxiliar o poder administrativo, como a gente vai ver a seguir, mas eles têm competências próprias e atuações próprias que independem do poder legislativo. O que o Tribunal de Contas faz, então? Em resumo, ele vai verificar como são gastos e geridos os recursos públicos sob os aspectos de legalidade, legitimidade e eficiência. Como eu tratei com vocês, os tribunais de contas, embora a estrutura seja parecida e o próprio nome indique, eles não são órgãos do Poder Judiciário e também não são órgãos do Poder Legislativo. Eles realmente estão mais próximos do Poder Legislativo, porque a Constituição estabelece que o controle vai ser exercido pelo Congresso, o controle externo vai ser exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. No entanto, esse auxílio não é subalternidade, não existe uma hierarquia entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele possui competências constitucionais próprias, que vêm diretamente da Constituição. Por isso que eles são considerados órgãos autônomos. Eles não estão subordinados, então, ao Poder Legislativo. Mas lembrando, né, que quando a gente trata de controle externo, o controle externo ele é exercido pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Quem se submete, então, ao julgamento dos tribunais de contas? A Constituição, está na própria Constituição, no artigo 70, ela vai tratar aqui no parágrafo único que presta contas, né, que se submete ao julgamento do Tribunal de Contas, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que administre bens e valores públicos. Ou seja, não é apenas a administração pública que está sob julgamento dos tribunais de contas. Qualquer pessoa física pode também se submeter, qualquer pessoa jurídica de direito privado, desde que administre ou esteja envolvido, né, nessa gestão de recursos públicos.
Então, uma pessoa que contrata com a administração pública, por exemplo, ela se submete à fiscalização do Tribunal de Contas em relação àquele contrato. Outro exemplo, para vocês terem ideia, que eu coloquei aqui para vocês, é que, por exemplo, beneficiários de bolsas de estudo e projetos de pesquisa também se submetem à fiscalização do Tribunal de Contas. Então, são pessoas físicas que estão ali se submetendo à fiscalização do Tribunal de Contas. Então, ressaltar aqui nesse aspecto que não importa a natureza do ente, se é pessoa pública, se é pessoa privada, mas sim a origem dos recursos que essa pessoa administra. Então, onde está envolvido recursos públicos, tem a atuação dos tribunais de contas. Como a gente viu, então, que a existência desse controle externo, quem se submete ao controle pelos tribunais de contas, e aqui eu trouxe exemplos para vocês, então, de atuação das principais formas que o Tribunal de Contas atua. Não são as únicas, a Constituição ela traz um rol bastante extenso das competências do Tribunal de Contas, mas para a gente não ficar, bastante tempo falando disso e ficar mais complicado, eu trouxe para vocês, então, os principais, que eu considero, que são considerados, os principais processos de atuação dos tribunais de contas, as principais formas de atuação dos tribunais de contas. Então, a primeira delas é a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais do chefe do executivo. O chefe do executivo, ele tem a obrigação de prestar contas todos os anos em relação ao exercício financeiro anterior. E aí, nesse caso, quem julga essas contas anuais do chefe do executivo, são as consideradas contas de governo, quem vai julgar é o Poder Legislativo. Mas esse julgamento do Poder Legislativo é precedido de um parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, existe toda uma análise técnica pelo Tribunal de Contas da situação global das finanças, que são essas contas de governo, não são de atos administrativos específicos, mas é da situação geral das finanças públicas, se cumpriu o orçamento, os planos de governo, programas governamentais, está no nível macro de análise. Então, o Tribunal de Contas vai realizar um parecer, vai elaborar um parecer anterior, e esse parecer vai ser enviado para o Poder Legislativo, para que seja realizado, então, o julgamento das contas de governo. É importante a gente lembrar que esse parecer do Tribunal de Contas, ele é meramente opinativo. O que isso significa? Ele não vai vincular o Poder Legislativo, mas ele é um subsídio importante. Como a gente estudou ao longo das aulas, o Tribunal de Contas, ele tem um corpo técnico bastante extenso, formado por servidores de diversas áreas. Então, temos engenheiros, contadores, profissionais de administração pública, do direito, de diversas áreas da economia, que vão avaliar essas contas. Então, é um importante subsídio para o Poder Legislativo no seu julgamento das contas de governo. O Tribunal de Contas, ele também vai atuar no julgamento das contas de gestão dos administradores e demais responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos. Aqui a gente vai tratar de um julgamento direto pelo Tribunal de Contas, e aí que se submete qualquer pessoa responsável pelo dinheiro, bens e valores públicos, ela tem que prestar contas ao tribunal. Nesse caso aqui, do julgamento direto pelo tribunal, ele vai julgar as denominadas contas de gestão, que são aquelas a realização de despesa direta pelo ordenador das despesas. Então, aqui a gente não está tratando mais de questões macro, mas de atos específicos, praticados pelos chefes e demais responsáveis pelos órgãos, tais como admitir pessoal, licitar, contratar, empenhar, liquidar, pagar. Por isso que, quando julga essas contas, ele analisa notas fiscais, notas de empenho, ordenamentos, é uma análise de questões mais práticas. Então, o tribunal ele faz esse julgamento também das contas de gestão. Outra possibilidade de análise do Tribunal de Contas é o controle de atos de pessoal. Então, toda a admissão de pessoal, aposentadoria, reforma e pensão, todos esses atos são avaliados pelo Tribunal de Contas. Então, vai avaliar, por exemplo, se num concurso público, a pessoa que passou no concurso, se aquele concurso foi regular, se o candidato preencheu os requisitos. No ato de aposentadoria também, esse ato ele vai passar pela análise do Tribunal de Contas, se aquele ato ele foi correto, ele está
de acordo com a legislação, se foram cumpridos os requisitos legais. Então, todos esses atos, eles passam pela análise do Tribunal de Contas. E aí, os tribunais de contas, qual que é a estrutura dos tribunais no Brasil? A gente tem um Tribunal de Contas da União, que é o TCU, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, 26 tribunais de contas de cada estado, 3 tribunais de contas dos municípios e 2 tribunais de contas municipais. Quais que são as diferenças entre esses tribunais de contas dos municípios e os tribunais de contas municipais? Os tribunais de contas dos municípios, eles são órgãos estaduais, e aí nesses tribunais, eles dividem, apesar de ser um órgão estadual, existe o Tribunal de Contas do Estado, que vai julgar as contas do Estado, e um órgão estadual apenas para analisar os municípios. Então, tem 2 tipos, mas são ambos tribunais, órgãos estaduais. Já os tribunais de contas municipais, nós temos 2 no Brasil, que é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque depois, na época da Constituição de 88, já existiam esses 2 tribunais, então a Constituição manteve, mas não foi possível criar mais, né, depois da Constituição, não foi possível que se criasse mais tribunais de contas municipais. Então, nós temos aí esses 3 tipos, né, tribunais de contas da União, dos estados e os tribunais de contas municipais, lembrando que nos tribunais de contas dos estados, no caso da Bahia, de Goiás e do Pará, existem os tribunais de contas dos municípios. E qual que é a distinção dessa atuação, né? Quando que a gente sabe que quem vai atuar é o Tribunal de Contas da União, que é o Tribunal de Contas dos Estados, ou que são os tribunais de contas municipais? O que distingue a atuação de cada um deles é a origem dos recursos. Então, se são recursos federais, quem vai analisar é o Tribunal de Contas da União. Se são recursos estaduais, quem vai analisar é o Tribunal de Contas dos Estados. E quando forem recursos municipais, no caso de Rio de Janeiro e São Paulo, é o Tribunal de Contas de Contas Municipais. E, em regra, como no caso aqui de Minas, por exemplo, as contas dos municípios, quando recursos municipais, também são analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, como eu falei, a competência é em razão dos recursos, e é muito importante a gente perceber que no âmbito dos tribunais de contas, que não existe hierarquia, subordinação entre os tribunais, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas dos estados ou municípios. Então, não é como, por exemplo, a gente tem no Poder Judiciário, que à medida que você vai recorrendo, você recorre, né, da decisão de primeira instância, vai para o Tribunal de Justiça, depois do Tribunal de Justiça para o STJ e assim, para o STF. Não. No caso dos tribunais de contas, não é essa hierarquia. Então, um recurso, um processo no âmbito do Tribunal de Contas, do Estado de Minas Gerais, por exemplo, ele não vai chegar aí para o Tribunal de Contas da União. Não existe essa hierarquia entre eles. A atuação, ela é individualizada, exatamente porque em razão do recurso, e eles não estão ligados na sua estrutura uns com os outros, né? Então, é importante a gente lembrar aqui que não há hierarquia, subordinação ou vinculação entre os tribunais de contas da União e os tribunais de contas estaduais ou municipais. Cada um vai atuar aí no limite das suas competências e o que interfere, né, o que dita essa distinção é a origem do recurso. Então, recursos federais, Tribunal de Contas da União, recursos estaduais, Tribunal de Contas dos Estados, e aí, no caso dos recursos municipais, vai depender da estrutura de cada estado e município. No caso de Minas Gerais, os recursos municipais também são julgados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Bom, pessoal, então essa era a parte que eu queria fazer uma revisão breve com vocês hoje, sobre o controle da administração. Esses foram os pontos principais, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa vocês podem tanto perguntar por áudio ou pelo chat. E agora a gente vai dar seguimento na nossa
revisão de hoje, adentrando na matéria de direito econômico, que, como nós vimos, é um ramo do direito, né, que objetiva disciplinar a atividade econômica, e ele se ocupa de estudar, do ponto de vista do direito, do ponto de vista jurídico, de temas de economia, como controle da inflação, livre concorrência, equilíbrio de mercados e diversos setores produtivos da sociedade. O direito econômico é um ramo relativamente recente do direito, né? E ele tem a sua formação com o intervencionismo econômico. Como a gente viu, e eu vou tratar daqui a pouquinho, ao longo da história, a intervenção do Estado da economia, ela não se deu da mesma forma, né? Existia uma alteração, inicialmente se percebeu como a necessidade da ausência de intervenção completa do Estado, e com o tempo percebeu-se que essa intervenção, que essa atuação do Estado na economia, ela seria necessária e relevante. Então, quando se percebeu a necessidade de intervenção do Estado na exploração da atividade econômica, que surgiu o direito econômico, né, que criou-se esse arcabouço normativo para que a intervenção ocorra com segurança, para que a gente saiba, de antemão, as regras de atuação do Estado na economia. Essa atuação do Estado na economia, ela tem que ser previsível, por isso que existe esse ramo do direito para tratar dessas regras, né, da forma de atuação do Estado na sociedade. Em determinado momento verificou-se que essa atuação era necessária, mas então essa atuação não pode se dar de qualquer forma, né? Ela tem que ser uma atuação que permita segurança jurídica para todos os envolvidos. Uma das características relevantes das normas de direito econômico, uma das características mais importantes, é que elas sofrem muita influência dos valores políticos adotados num determinado momento. Então, o direito econômico ele varia muito de acordo com o momento, né, histórico que a gente está vivendo, se é um Estado mais ou menos intervencionista, porque, como a gente viu ao longo da história, foi se alterando esse entendimento acerca do papel do Estado na economia. A nossa Constituição de 88, ela tem um capítulo específico, um título específico, né, da ordem econômica e financeira, e um capítulo específico que trata dos princípios gerais da atividade econômica. Então, diante dessa necessidade de intervenção do Estado da economia, a Constituição ela previu como que se dará essa atuação do Estado na economia, como que se dará a condução da vida econômica da nação. Então, a Constituição, ela traz no artigo 170 que a ordem econômica, ela vai ser fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social. E aí, observados os seguintes princípios. Então, a Constituição, ela traz uma série de princípios, que nós vamos rever agora, que vão orientar a atuação do Estado na economia. Então, o primeiro princípio é o princípio da soberania nacional, que significa supremacia interna e independência externa do país. E essa soberania nacional, ela só vai ser alcançada quando tiver uma independência econômica, né? Pela independência econômica, porque se o Estado brasileiro ficar dependendo de dinheiro exterior, ele acaba tendo que se submeter a essas políticas também, às determinações estrangeiras. Então, uma forma de garantir a soberania é buscar o desenvolvimento econômico da nação. Então, o primeiro princípio previsto na Constituição é o princípio da soberania nacional. O segundo princípio da ordem econômica é a propriedade privada, que é o direito que um titular do bem tem de usufruir seu bem da forma como ele quiser, né? De oferir lucro com aquele bem, de alienar o bem. Então, esse é o princípio da propriedade privada. E logo após o princípio da propriedade privada, vem o princípio da função social da propriedade, que é tudo bem, o proprietário ele tem o direito de exercer, de usufruir da sua propriedade, mas esse direito ele não é absoluto, porque a propriedade ela tem que gerar efeitos positivos para toda a coletividade. Então, o proprietário de um bem, ele tem um poder dever de ação em relação àquela propriedade, né, que deve atingir interesses mais amplos da sociedade. Então, a gente tem, por exemplo,
Para citar como exemplo dessa aplicação da função social da propriedade, a desapropriação de imóveis para fins de reforma agrária, por exemplo, imóveis que não estão sendo utilizados apropriadamente, não estão dando aí a sua função social, que não estão trazendo benefícios positivos para a coletividade. Só um exemplo para vocês da utilização desse princípio da função social da propriedade. Outro princípio trazido pelo artigo 170 é o princípio da livre concorrência. E aí a gente estudou bastante, vai continuar tratando sobre esse princípio da livre concorrência, que é possibilitar uma disputa saudável por parcela de mercado entre os agentes que participam de uma mesma etapa do ciclo econômico. Então, uma proteção conferida ao Estado, que aquele agente que quiser entrar no mercado, que quiser participar do mercado, que ele possa livremente entrar, permanecer, sair. Então, é exatamente essa garantir, né, uma concorrência saudável entre os agentes, entre os atores no mercado. E a gente viu que no Brasil a livre concorrência ela é fiscalizada pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A gente vai relembrar também os principais aspectos sobre esse Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Outro princípio da ordem econômica brasileira é da defesa do consumidor. A gente sabe que o consumidor ele está numa situação de hipossuficiência, ele está em desvantagem em relação ao produtor e o vendedor. Existe tanto uma questão de hipossuficiência financeira, por exemplo, uma questão de assimetria informacional. O consumidor ele tem menos informações, por exemplo, sobre determinado produto que o seu vendedor ou que o seu produtor. Então, a nossa ordem econômica também ela tem aí como princípio a defesa do consumidor. E, para tanto, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Outro princípio também relevante da ordem econômica é a defesa do meio ambiente. E aí, esse princípio, ele tem como objetivo utilizar racionalmente os bens e fatores de produção e proteger o meio ambiente em face de fatores poluidores. Então, a gente tem atuação, esse princípio da defesa do meio ambiente, ele atuando de diversas maneiras na atividade econômica. A gente vê, por exemplo, a necessidade de licenças ambientais, de realização de estudo de impactos ambientais. E eu trouxe para vocês, inclusive, na aula, quando a gente tratou disso, uma decisão do Supremo que entendeu ser legítima a proibição, a vedação de importação de pneus usados, né, para evitar que o país vire um lixão, um depósito de pneus, um lixão de pneus, né, porque a gente sabe que pneu é muito difícil, os pneus são muito difíceis de ser reutilizados, de dar uma destinação. Então, o Brasil ele pode importar pneus desde que sejam novos, né? Porque aí eles têm todo um ciclo de utilização. Não pode importar pneus usados. E o STF, com base nesse princípio da defesa do meio ambiente, entendeu que essa vedação é uma vedação constitucional. Então, é uma atuação, a gente vê aí claramente uma atuação do Estado na atividade econômica, né? Em defesa do meio ambiente. Outro princípio da ordem econômica brasileira é o princípio da redução das desigualdades regionais e sociais. A gente estudou lá no início do semestre, quando a gente tratou do federalismo, que o nosso federalismo brasileiro é um federalismo de cooperação. Então, esse princípio da redução das desigualdades regionais e sociais, ele objetiva que o desenvolvimento ele seja acompanhado de um compartilhamento desses benefícios trazidos pela exploração da atividade econômica, um compartilhamento entre as regiões do país. Então, esse também é um princípio da nossa ordem econômica brasileira. Outro princípio é a busca por pleno emprego, que significa garantir a todos que estejam procurando, né, emprego efetivamente a oportunidade de obtê-lo, de realizá-lo. A gente sabe que quanto mais gente empregado, mais será a renda do país, mais será o volume de arrecadação tributária, menos gente precisando de gastos assistenciais. Então, também é um dos princípios da nossa ordem constitucional.
E, por fim, o último princípio tratado aqui no nosso artigo 170 está o princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país. Então, a gente sabe que existe a Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. E ela traz diversos dispositivos que trazem proteção a esse nicho, né, de empresas menores. Porque, como a gente sabe, a ausência de intervenção do Estado nesses casos pode acarretar uma concentração do poder econômico e uma inviabilidade dos pequenos de atuar no mercado. Então, a ideia aqui, com esse princípio, é exatamente realizar a livre concorrência, né? Fazer uma proteção aos agentes privados que participam do ciclo econômico sem deter parcela substancial desse mercado. Sem essas medidas de proteção, a gente tem, por exemplo, benefícios na licitação, os benefícios tributários. Sem essas proteções, as empresas elas dificilmente teriam condições de competir no mercado com os grandes e elas iam acabar se extinguindo. Então, também é um relevante princípio aí da nossa ordem econômica, essa proteção das empresas menores, né, das microempresas e empresas de pequeno porte. E aí a legislação vai estabelecer o que são essas empresas e vai estabelecer, na Lei Complementar 123 de 2006, as diversas regras sobre essas empresas. Mas o importante aqui é da gente perceber a relevância, né, a necessidade de atuação do Estado na economia, porque, caso contrário, os grandes acabariam sobressaindo, impossibilitando a existência das empresas menores. Outra questão aqui, continuidade, né, da nossa matéria de direito econômico, a gente estudou também essa intervenção do Estado na economia, como que ela se dá. A gente viu que a intervenção do Estado ela não foi estática, ela não foi igual ao longo da história, porque pela evolução da história a gente viu que houve um movimento pendular, oscilando entre uma liberdade econômica ampla, que aconteceu inicialmente, e depois uma intervenção estatal mais intensa, que acabou sendo reduzida, no final, para um Estado regulador, né? Um Estado mais normatizador e fiscalizador. Então, como a gente estudou, inicialmente no Estado liberal, a gente tinha as ideias capitaneadas pelo Adam Smith da mão invisível do mercado. Nesse momento, a ideia central era de que o Estado não deveria atuar de forma alguma, que as forças da demanda, da oferta e da demanda, elas iriam equilibrar o mercado. Então, não haveria necessidade da intervenção do Estado na economia nesse momento. No entanto, ao longo do tempo, verificou-se que tanto o Estado, tanto o mercado não se equilibrava sozinho, ocorrendo diversas falhas de mercado, exemplo da concentração de poder de mercado, quanto os benefícios oferidos pelo crescimento econômico, eles não eram devidamente distribuídos pela população. Então, nós vemos diversas crises aí no início do século XIX, na época coincidente com a época das guerras, né? E que verificou-se a necessidade de que o Estado ele atuasse na economia, de forma a prestar serviços públicos. Então, o Estado se agigantou, né? Se avolumou, foi atuar na economia verdadeiramente, né? Foi ser um Estado intervencionista. E aí, ao longo do tempo, verificou-se que esse Estado gigante, que esse Estado com muitas tarefas, que tomou para si muitas tarefas, ele não era eficiente, ele não conseguia executar tudo da melhor forma possível, e veio essa ideia, então, de uma leve redução do Estado, não para voltar ao momento inicial, porque verificou-se que haveria necessidade que o Estado interviesse na economia, mas reduzir um pouco esse Estado, trazer um Estado regulador. O que é a ideia do Estado regulador? Que a atuação do Estado na economia é uma atuação subsidiária. Essa atuação direta, ele só vai atuar quando a iniciativa privada não consegue atuar.
A atuação prioritária é por meio de normatização, de fiscalização, de planejamento da ordem econômica. Então, a atuação do Estado na economia ela pode ser direta, que é quando o Estado presta diretamente o serviço público, por exemplo, e pode ser uma atuação indireta, que é essa atuação do Estado como direcionador da atividade econômica. Ele vai fiscalizar, incentivar, planejar, editar normas e atuar ali repassar para o privado a atividade direta e vai ficar numa posição de fiscalização da atividade. É importante ressaltar que aqui no Brasil, né, na nossa Constituição de 88, a atuação direta do Estado na economia, ela é a exceção. A atuação indireta que corresponde à regra, né? A gente vê aqui isso claramente nos artigos 173 e 174 da Constituição. O artigo 173, ele vai falar que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, é uma atuação excepcional, né, do Estado, atuação direta excepcional. E o Estado vai atuar como regra de forma indireta, como agente regulador da atividade econômica, ele vai fiscalizar, incentivar e planejar. Então, essa que é a ideia principal da atuação do Estado na economia. E aí, dentro dessa atuação do Estado da economia, a gente tem o direito concorrencial, que a gente viu a necessidade como um dos princípios, né, da ordem econômica, a livre concorrência, a livre iniciativa. E para isso, a Constituição foi criado pela nossa legislação um sistema brasileiro de defesa da concorrência. Porque como a gente estudou, quando o mercado ele atua sozinho, sem atuação do Estado, o que ocorre são as falhas de mercado, ou seja, vai acontecer uma concentração do poder econômico que vai inviabilizar, vai aumentar os valores dos produtos e vai inviabilizar uma ampla competição entre os agentes. A Constituição, no artigo 173, parágrafo 4º, ela dispõe que a lei vai reprimir o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. E aí, com base nesse dispositivo, nós temos atualmente a Lei de Defesa da Concorrência, que é a Lei 12.529 de 2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o SBDC, e dispõe sobre prevenção e repressão das infrações contra a ordem econômica. Quem são os destinatários da defesa da concorrência, né? O que o nosso Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência tutela? Ele tutela a concorrência como um todo, né? O que é protegida a concorrência em favor da coletividade de maneira difusa. Então, a gente não vai proteger um concorrente isoladamente, uma empresa que sozinha se sente prejudicada e vai buscar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Não é isso. Tanto que quando a gente estuda os controles de estruturas, a gente vê que o CAD, né, só vai analisar grandes empresas se unindo porque elas impactam na concorrência como um todo. União de pequenos, por exemplo, não interferem na concorrência. Então, o processo concorrencial, ele é coletivo, ele protege um bem difuso, que é a concorrência em favor da coletividade. Não é um pequeno, né, duas farmácias ali vão se unir e aí o outro dono de uma farmácia busca o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Não é isso, ele trata de grandes fusões exatamente porque tem que ser uma questão que impacta fortemente na economia, que impacta na concorrência. Quais são as atividades principais do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência? A gente tem, primeiro, uma atividade que a gente chama de controle de estruturas, que, como nós vimos, é a questão de fusões e aquisições entre as empresas. Então, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, capitaneado aí pelo CAD, ele vai analisar os atos de concentração
entre as empresas é uma atividade preventiva de danos à concorrência, que poderiam surgir, por exemplo, caso dois ou mais entes econômicos se concentrarem, dois grandes entes econômicos se concentrem. Então, a primeira atividade do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é controlar essa concentração das empresas. Concentração econômica pode ser definida como uma união de dois ou mais agentes de mercado que antes operavam de maneira independente. Então, o CAD, aí, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ela vai atuar nesse momento de união de duas ou mais empresas para verificar se vai haver uma concentração excessiva no mercado, para verificar quais serão as consequências da concorrência. Como eu acabei de dizer para vocês, nem todas as concentrações, elas dependem de autorização do CAD. Então, não é qualquer, imagina, gente, se todo ato de concentração, né, de qualquer empresa, quaisquer empresas que se unissem no país inteiro se submetesse ao CAD, não teria nem estrutura física para analisar todos esses processos. E, de fato, como nós vimos, o que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência tutela é a concorrência de forma ampla. Então, por isso que só grandes empresas, quando se unem, que são submetidas ao CAD, porque elas, de fato, vão interferir na concorrência do país, no mercado, né, nacional como um todo. Então, aqui, o artigo 88 da Lei de Defesa da Concorrência, ele traz como requisitos, né, que uma das empresas tenha balanço, né, o faturamento bruto anual equivalente ou superior a 400 milhões de reais e que a outra tenha pelo menos 30 milhões de reais de faturamento anual. Então, são aí empresas grandes que se unem e são analisadas pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Em regra, essas análises de concentrações no sistema brasileiro atual, ela é uma análise prévia, então, que significa dizer que antes das empresas se unirem, elas têm que informar o CAD, essas empresas que se enquadrem nesses requisitos, né, de valores, elas têm que informar o CAD e o CAD vai fazer uma análise e vai autorizar ou não esse ato de concentração. E é uma análise também que tem um prazo de até 240 dias para ser realizada pelo CAD, e aí a lei dispõe algumas hipóteses de prorrogação desse caso. O que pode acontecer aqui nessa análise de atos de concentrações é que o CAD ele permita que ocorra a concentração e preveja algumas condicionantes, né? Então, é uma decisão que pode ser tanto de aprovação, de reprovação, quanto de aprovação com condicionantes. O CAD pode prever alguns requisitos para que ocorra essa união entre empresas. Outra atuação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é uma atuação de controle de condutas. A gente viu que a primeira era um controle de estruturas, que é o controle da união, das fusões, né, das concentrações de empresas, e agora a gente vai ver uma repressão de condutas anticompetitivas realizadas pelas empresas. Então, o CAD também tem essa atividade repressiva e punitiva de condutas que possam configurar a infração à ordem econômica, e aí ele realiza um processo administrativo sancionador para tanto. Esses controles de estruturas e de condutas, né, ele pode atingir tanto pessoas físicas quanto jurídicas, e a Lei 12.529 de 2011, que é a Lei de Defesa da Concorrência, ela traz um rol exemplificativo de quais são essas infrações. Então, constitui infrações contra a ordem econômica, limitar ou falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, dominar mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros, exercer de forma abusiva a posição dominante. E quando a gente pensa esses dispositivos, eles são bem genéricos, né, bem amplos, mas nós podemos pensar aqui nos casos de infração contra a ordem econômica, por exemplo, de realização de cartel, que é quando as empresas se unem para combinar comportamentos dentro do mercado. Também atuação de forma abusiva, né? Por exemplo, de empresas maiores, quando elas reduzem os preços excessivamente, de forma que algumas empresas não consigam manter,
e acabem quebrando, né, acabem falindo, fechando, e aí no momento que elas estão dominantes no mercado, elas acabam aumentando os preços de forma abusiva, de qualquer forma, né? E aí não há, então, essa livre concorrência, essa livre competição entre os atores. É importante, quando a gente trata aqui de defesa da concorrência, a gente lembrar que o lucro ele não é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Pelo contrário, o lucro é incentivado, né? É bom que as empresas cresçam, mas elas não podem atuar de forma a prejudicar essa livre concorrência, né? Então, elas têm que ter uma atuação dentro da legalidade para que elas possam crescer sem problemas, inclusive quando elas estão crescendo muito e acabam incorporando outras empresas, fundindo, o CAD acaba atuando aí para verificar essa possibilidade de crescimento, qual o impacto que isso vai gerar para a economia, para o mercado e, consequentemente, para o consumidor, né? Porque se a gente tem menor quantidade de atores atuando no mercado, consequentemente, a gente vai ter preços mais altos dos produtos. Nesses casos de controle de condutas, a gente vai ter multa administrativa, e aí a legislação prevê, né, o percentual de 0,1 a 20% do faturamento bruto da empresa. E também nós vamos ter possibilidade de sanções secundárias. Então, o Tribunal Administrativo, né, do CAD, ele pode impor sanções pecuniárias, como publicação da decisão em jornal, proibição de contratar e participar em licitação, inscrição do cadastro de defesa do consumidor, recomendação para licença compulsória de propriedade intelectual, o cancelamento de incentivo fiscal e subsídio público, não concessão de parcelamento tributário, a cisão, a transferência de controle, a venda de ativos e a cessão da atividade, parcial da atividade, né, o que está previsto no artigo 38, então, da Lei de Defesa da Concorrência. Então, pode haver tanto uma penalidade, uma sanção de multa administrativa, quanto essas sanções secundárias. E outra atuação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é uma atuação mais preventiva, geral, uma atuação mais ampla, que é de promoção da cultura da concorrência, que é uma atuação mais que busca educar as autoridades concorrenciais, disseminar essa política, né, de competição saudável e consciência coletiva no mercado. Então, tem papel, por exemplo, de influir em políticas públicas, analisar legislações, projetos de lei em tramitação, participar como amicus curiae em determinados julgamentos. Então, uma ideia mais ampla mesmo de promoção da cultura da concorrência, não está ligada a atividades específicas, conforme nós vimos nos anteriores. E aí nós estudamos também essa estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a estrutura atual, né, desde a legislação de 2011, que nós temos o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, que é o CAD, e ele vai ter um órgão de julgamento, né, que é o Tribunal Administrativo, o TAD, a Superintendência Geral, que é o órgão de tramitação dos processos, e um órgão chamado Departamento de Estudos Econômicos, que é um órgão aí mais técnico que vai ajudar a subsidiar essa análise do TAD, né, porque essa análise das concentrações, por exemplo, econômicas, elas têm diversos fatores envolvidos, né? Às vezes uma concentração, embora ela reduza os agentes de mercado, ela pode ser positiva para o país, por exemplo, porque ela traz uma competição a nível mundial, né? Aquela empresa ela vai competir a nível mundial e isso pode ser benéfico para os consumidores brasileiros de determinadas formas. Então, são diversos fatores tem que ser levados em consideração, não é uma análise tão simples de ser realizada, então é necessário um órgão técnico, esse Departamento de Estudos Econômicos, do DEE. E também o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é formado por um órgão fora do CAD, que é a CEPRAC, que é a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, que está ligada diretamente ao Ministério da Economia.
E esse órgão, né, essa CEPRAC, é onde vai se dar principalmente aquela atividade que a gente viu de cultura, sobre a concorrência, etc. No CAD, a gente viu que vai ocorrer o controle de estruturas e o controle de condutas. E, por fim, eu queria trazer para vocês uma questão que é muito importante no âmbito da defesa da concorrência, que são os acordos administrativos. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele tem essa ideia, né, de atuação de uma conduta mais horizontalizada, né, de acordos com os particulares. E essa ideia ela é muito relevante porque, se a gente for pensar, ela traz mais legitimidade para a decisão, porque quando é uma decisão acordada, quando é uma atuação acordada, a chance de que o particular cumpra, ela é muito maior. Então, a gente tem 3 tipos de acordos no âmbito desses processos que a gente viu. Eu coloquei aqui o acordo em concentrações de azul e os outros em vermelho, propositalmente, porque para vocês lembrarem dos processos distintos que nós estudamos. Então, esses acordos em concentrações, eles são no âmbito dos processos de controle de estruturas, ou seja, são no âmbito dos processos que vão analisar a possibilidade de concentração de empresas. E aí ele vai ser um acordo que vai integrar o processo, né, de análise de controle de estruturas, e ele vai estabelecer condicionantes e restrições a essa concentração. Então, é um momento que o CAD ele decide, ok, essa concentração ela pode ser realizada, mas nós vamos estabelecer aqui para vocês uma série de condicionantes que têm que ser cumpridas. E a ideia aqui é compatibilizar tanto o interesse das partes envolvidas, os interesses das empresas que estão realizando essa fusão, né, essa concentração, quanto os interesses públicos tutelados pelo CAD, quanto a concorrência como um todo. Então, a gente tem esse ACC, que é o Acordos em Concentrações. Nós temos também o compromisso de cessação de prática, e aqui ele já está em vermelho, porque ele está no âmbito já do processo de controle de condutas. O compromisso de cessação de prática, ele está previsto lá no artigo 85 da Lei de Defesa da Concorrência, e ele, ao contrário do outro acordo, ele não é um acordo integrativo, ele é substitutivo. Por quê? Porque quando os particulares, as empresas celebram esse compromisso de cessação de prática, interrompe o processo, né? O processo ele deixa de continuar, então ele é um acordo substitutivo. O acusado, né, de alguma conduta no âmbito da defesa da concorrência, se comprometer a cessar desde já o seu comportamento, e o CAD vai se comprometer, por outro lado, a suspender o processo administrativo que está em trâmite em face daquele particular, e depois do seu cumprimento ele vai arquivar esse processo. Por que esse acordo ele é importante para o CAD? Primeiro, porque cessa a prática desde o início, né? A prática lesiva ela cessa. E segundo, porque a gente sabe que os processos eles são custosos para a administração, né? Eles acabam trazendo gastos expressivos para a administração. Então, quando o processo ele termina lá no seu início, está poupando aí a atividade do CAD, que tem várias questões para analisar, vários casos para analisar. Então, esse compromisso de cessação de prática também ele é relevante no âmbito dos processos no CAD. E, por fim, o último acordo, né, que é considerado aí o acordo mais importante, porque é o que a gente ouve falar com mais frequência, que é o acordo de leniência. O que é um acordo de leniência? Também ele vai acontecer no âmbito do controle de condutas, né, que é quando o CAD vai realizar infrações contra a ordem econômica. Ele é regido pelos artigos 86 e 87 da Lei de Defesa da Concorrência, e é um acordo de cooperação instrutória. O que é isso? O infrator, aquele particular que tem sua conduta analisada, ele vai entregar provas para o CAD, provas de infrações, né, à ordem econômica, em busca de atenuar suas sanções.
E aí, quando a gente fala atenuar, a gente vai ver porque depende do momento que ele apresenta, né, essas provas. Dependendo do momento que ele apresenta, o resultado vai ser mais benéfico ou não para ele. E ele é um acordo integrativo porque ele se acopla ao processo e o processo continua acontecendo, né? Como a gente viu no anterior, que cessa o processo. Esse acordo de leniência, ele é administrativo, mas ele se assemelha muito ao acordo de delação premiada no âmbito da esfera penal. E aí, quais são as modalidades de leniência? No direito concorrencial, esse acordo de leniência, ele pode acontecer de 3 modalidades. A gente tem uma leniência prévia, que ela é anterior ao momento, o Estado ainda não tem indícios da infração, ele não abriu um processo ainda, e o particular ele chega com provas, se entregando para a administração, para o CAD, né? E provavelmente entregando outras pessoas também. Como a leniência prévia é no momento anterior, que a administração, que o CAD ainda não tem ciência das infrações, ela oferece maiores vantagens. Então, aqui, por exemplo, vai acontecer a imunidade punitiva, ele não vai ser punido pelo CAD. Tem uma segunda espécie de leniência, que é uma leniência concomitante, ou seja, o processo ele já está em andamento, o CAD já tem notícia daquela infração, mas aí naquele momento o acusado ele vai trazer mais provas, né, para o CAD. E aí então, como ele está se trazendo as provas depois que o processo já iniciou, a conduta dele já não ajuda tanto assim a administração, né? Então, o que acontece? A consequência ela é um pouco menos benéfica para ele. Ainda assim é benéfica, é uma redução de multa, mas não acontece uma imunidade, como no caso da leniência prévia. E a gente tem também uma chamada leniência plus, assim, uma outra espécie de leniência, que é quando o acusado de um processo, ele traz provas para iniciar um novo processo. Então, ele vai ter ele vai ter a sua pena reduzida no primeiro processo, né? E isenção de pena no segundo processo, que equivaleria como uma leniência prévia. Sobre o acordo de leniência, é relevante a gente lembrar que só se beneficia uma pessoa jurídica. Então, o primeiro que chega, né, coloquei aqui de uma linguagem bem simples, o primeiro que chega é quem vai se beneficiar. O primeiro que entrega as provas para a administração, ele vai poder celebrar o acordo de leniência e ter aí alguns benefícios no momento da sua punição. O objetivo dessa previsão é incentivar essa corrida, né? Porque as empresas corram para apresentar primeiro, porque é só a primeira que apresentar que vai conseguir, a primeira empresa naquele processo, né? Porque geralmente, pessoal, quando tem condutas de infração, né, a ordem econômica é mais de uma empresa, por exemplo, empresas em cartel. Então, uma das empresas que combinou ali, por exemplo, postos de gasolina, né? Vamos juntar aqui os postos da cidade e vamos combinar um valor. E aí, um desses postos de gasolina decide informar para o CAD, então ele leva todos os outros junto com ele, né? Ele acaba entregando todo mundo. Mas o CAD, ele só pode realizar esse acordo de leniência com o primeiro que se cadastra, né, para realizar o acordo, não pode sair realizando com todo mundo depois. Quais são os efeitos, então, desse acordo de leniência? Ele tem efeitos penais, que as pessoas físicas, né, elas vão se beneficiar, elas vão ter uma imunização penal ampla, e aí tem efeitos também administrativos, que vai depender do momento que a pessoa celebra o acordo de leniência. Na leniência prévia tem maiores benefícios e extingue a ação punitiva, então aquela empresa não vai ser punida. Se ela traz as evidências depois que o processo já iniciou, ela pode ter um benefício da redução da multa de 1/3 a 2/3. E, por fim, a última leniência, que é um benefício de 1/3 da multa e a isenção no processo novo que vai surgir. Esses, então, são os efeitos do acordo de leniência,
que, como eu disse, é um acordo extremamente relevante no âmbito do sistema de defesa da concorrência, na medida em que ele possibilita que o CAD obtenha provas que talvez sozinho ele não conseguiria obter, e em troca dessas provas, dessa realização de culpa, né, o acusado ele se mostra culpado e traz as provas para o CAD. Então, em troca disso, ele tem um benefício na sua penação, que vai depender, como a gente viu, do momento da realização do acordo de leniência. Então, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês hoje na nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado do semestre. Quero desejar para vocês uma boa prova. Eu espero que tenha sido proveitoso o semestre para vocês. Sei que vocês já estão aí no final da faculdade, já com compromissos, né, de OAB, trabalho final de curso, enfim. Mas espero que tenha sido produtivo para vocês. Para mim foi um prazer. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês.